Candidato, para encerrar essa primeira parte assim rapidinho, a gente ainda vai falar só mais um pouco de aliança. Depois vamos para a proposta, então vamos rapidinho. Sim. O PSDB nacionalmente está apoiando Simone Tebet. O senhor aqui em Minas Gerais, a candidatura do senhor, fez uma troca de aliança com o Ciro Gomes, né? Teve até uma reação do PDT, partido do Ciro, parte, né, do partido, na discordância dessa aliança. Vou citar, por exemplo, a vereadora de BH, candidata a deputada federal, Duda Salabé, se opôs. Teve uma ala ligada a ela, que se opôs. Publicamente ela se opôs, né? O senhor e o Ciro têm algumas divergências, o que é normal, como o senhor disse, no cenário da política. Por exemplo, o senhor aprovou, foi a favor do teto de gastos, o Ciro publicamente hoje ainda é contra, né? O que tem de similaridade que fez essa aliança se concretizar? Primeiro, é claro que tem divergência, senão eu estava no PDT. Né? Então, é uma coisa tautológica e tal, é uma constatação óbvia, né? Óbvio, ululante. Mas o que acontece? Nós apoiamos a terceira via. Nós achamos que era importante para o país, e nós, tudo indica, não vamos vivenciar isso, uma alternativa do centro democrático que ofereça uma outra saída que não a polarização radical. Polarização sempre existiu. O Carlos Lacerda infernizou a vida do Getúlio, do JK, do Jango. A polarização Arena e MDB na ditadura era muito forte. A polarização PT, PSDB na Nova República foi forte, o que não impediu o Fernando Henrique Cardoso de fazer uma transição civilizada para o Lula. Então, tem polarizações e polarizações. O problema é que essa polarização está fazendo o rompimento de amizades. Tem dois amigos meus que contaram que o almoço de domingo da família tradicional, de 20 anos, foi interrompido porque os bolsonaristas não conseguiam conviver com os lulistas. Então, a gente achava que merecia uma terceira via. Nós precisávamos baixar a poeira, ter calma, tranquilidade, não podia ter uma crise por semana. E nós achávamos, só que foi mal conduzido. Eu hoje faço autocrítica, eu fui protagonista desse processo. Nós fomos abandonando candidaturas potenciais. Luciano Huck, em primeiro lugar, se retirou. Depois, Mandetta, que era uma pessoa que gerou uma empatia com a população na pandemia. Depois o Eduardo Leite, que é o mais talentoso quadro que eu conheço da nova geração. Depois o Dória. E aí restaram Simone e Ciro. E eu gostaria de ver eles unidos. Só que as pesquisas... Pesquisa é retrato de momento. O Zema virou governador no susto em 5 dias. Então, tudo pode acontecer nesses últimos 10 dias, inclusive nada. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, assim, eu tenho identidades. O PSDB e o PDT são partidos social-democratas. Vieram da mesma raiz, com divergências por conta do Brizola. O Brizola, inclusive, não nos deixou filiar na Internacional Socialista, porque ele que tinha os contatos com Mitterrand, com o Felipe Gonzalez, e o Fernando Henrique também tinha, mas aí ele tinha primazia. Então, mas as raízes são comuns. É uma alternativa à visão do Estado máximo comunista e do Estado liberal. Então, uma coisa que conjuga economia de mercado, liberdade política e, ao mesmo tempo, uma ação eficaz e forte de um Estado enxuto e moderno para combater as desigualdades, as perversidades, ainda mais num país como o Brasil, com 33 milhões de pessoas passando fome em pleno século XXI, com 50% da população sem coleta e tratamento de esgoto. Então, a preocupação do PDT e do PSDB é comum. Agora, o teto de gasto eu votei, mas é porque a coisa estava indo ladeira abaixo. A Dilma fez uma estripulia tão grande que desorganizou toda a credibilidade da política econômica governamental. Foi necessário o teto de gastos, mas ele é um mecanismo tosco.
que precisa ser modernizado com responsabilidade fiscal, porque vários eventos, por exemplo, aumentar a arrecadação pela eficácia, não com o aumento da carga tributária, mas pela eficácia. Ou, por exemplo, cortar incentivos fiscais, isso não impacta no teto. Então, antigamente a gente usava, eu sou economista, professor de economia, então, e eu quero evitar, antigamente a gente usava, eu sou economista, professor de economia, então, e eu quero evitar economês, que papo de economista é chato pra cacete, né? Mas assim, a gente usava o superávit primário como indicador, que o teto faz um teto físico na despesa. Então, eu sou daqueles que defendem uma mudança da legislação. E nisso eu concordo com o Ciro. Para atualizar para esse momento do país, que claro, é diferente do outro aquilo foi uma momento. coisa emergencial para sinalizar, para inibir de ir para o abismo a economia brasileira. No governo Dilma, nós tivemos a maior recessão, o maior desemprego da história do país. Nós tivemos crescimento zero em 2014 e 2 anos de crescimento negativo de 3,5%. A renda do trabalhador brasileiro caiu 10% em termos reais, o poder de compra. Então, nós nos metemos numa enrascada, né? Então, era preciso reorganizar. E o teto de gasto foi uma trava, mas o futuro presidente da República e o Congresso vão ter que rever. E se registre que o Ciro, como prefeito, governador e ministro da Fazenda, nunca incorreu em irresponsabilidade fiscal. Ele sempre teve não só resultados sociais, eu não sei se vocês sabem, das 100 escolas do ensino fundamental mais bem avaliadas no Brasil, 79 estão no Ceará, que é um estado pobre.